Livro aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, encontramos aqui as palavras do apóstolo São Paulo. Algo muito profundo nesse sentido, porque ele disse, escrevendo aos Colossenses: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência. Então, me chama a atenção esta palavra de Paulo dizendo que temos que ser enriquecidos da plenitude da inteligência. Não termos só partes da inteligência. Porque se tem plenitude, quer dizer que tem partes. Amém? Então, se tem a plenitude da inteligência, é porque tem parte da inteligência. Mas Paulo está dizendo para nós sermos enriquecidos da plenitude da inteligência. Enriquecidos da plenitude da inteligência, nós vamos conhecer o mistério de Deus e Pai e de Cristo. Veja bem que para conhecer esse mistério, nós temos que estar enriquecidos da plenitude da inteligência. E quando estamos enriquecidos da plenitude dessa inteligência, que é a mente de Deus, nós temos o conhecimento de um mistério. E Paulo descreve esse mistério como o mistério de Deus e Pai e de Cristo. E nesse mistério, ele disse que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então veja que ele mostra um esconderijo. E nesse esconderijo tem um tesouro. E esse tesouro é o tesouro da sabedoria e da ciência. E com este tesouro, quando você encontra este tesouro, Paulo disse: ninguém vai te enganar mais. Você observou no versículo 4, que ele diz: eu digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então nós vemos que tem um tesouro. Amém? Agora, vemos três coisas aqui: plenitude da inteligência, mistério e algo escondido, quer dizer, um tesouro escondido. No capítulo 4, vamos lá no capítulo 4, Paulo torna a falar a exortar sobre a oração. Então, se nós percebemos, nós vemos que ele está advertindo aqui. Então, ele está falando sobre um tesouro escondido, está falando sobre enganadores. Você continua ali
vendo que ele dá advertência sobre as falsas doutrinas e enganadores. Depois, ele diz para nós pensar nas coisas que são de cima, no capítulo 3. Você vê que ele começa a descrever, pensar nas coisas que são de cima. E no capítulo 4, verso 2, ele disse: então vocês perseverai em oração. Aí ele faz uma conexão com a oração. E dentro da oração, você tem que velar com ação de graças. Orando também, juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Então ele mostra que há uma porta. E essa porta tem que ser aberta. Ele disse: essa porta tem que ser aberta. Por quê? Quando abre esta porta, nós passamos a falar do mistério de Cristo. Amém? Aí ele fala assim, pelo qual estou também preso. Então, ele estava preso, porque ele havia descobrido este tesouro. Ele havia entrado por esta porta. Amém? Ele havia entrado em outro mundo. Então, quando se fala de porta, nós vamos para Apocalipse, e sabemos que Apocalipse capítulo 4 é um chamado. Amém? Vocês conhecem muito bem? E viu uma porta fechada ou aberta? E uma voz que disse: subi cá. E eu vou te mostrar. Amém? Nós temos que subir mais alto. Amém? Aí quando ele fala sobre esta porta, veja bem, da palavra, para que essa porta seja aberta para conhecermos o mistério de Cristo, pela qual estou também preso. Para que o manifeste como me convém falar. Aí ele disse, então, andai com sabedoria para os que estão de fora. Então, se tem alguém de fora, tem que ter alguém do lado de dentro. Amém? Então você tem que andar com sabedoria com os que estão de fora, remindo o tempo. Então veja que tem uma porta que se abre, e nós vamos ver que essa porta que se abre, o profeta nas eras da igreja mostra bem claro o que é essa porta. Quando essa porta se abre, você entra dentro do mistério de Cristo, do mistério de Deus, do mistério do Pai. Você entra dentro desse mistério. E quando você entra dentro desse mistério, você acha um tesouro. Então precisamos subir. Amém? Então nós vamos entrar um pouquinho nisso, mostrando que o que o profeta fala sobre subir a este mundo invisível. E aonde está tendo este sacudimento que o mundo de fora não está vendo, esse sacudimento, esse abalo que o mundo não está vendo. Então nós vamos falar sobre isto e meditar profundamente sobre isto. Porque disse o profeta que nós temos que nos reunir para falar coisas que estabilizem as pessoas. Amém? Para que possamos crescer firmes, né? Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade, Pai, neste momento de estar aqui nesta plataforma, especialmente na ausência do pastor local, a qual eu expresso, Pai, o respeito, e agradeço pela confiança e peço que o Senhor possa nos abençoar como um corpo neste dia, nesta hora, Senhor, através de Tua palavra, vivificando em nossos corações, abrindo esta porta da palavra para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos.
veja bem isto. Então, Paulo fala desse mistério. No verso 4, ele fala sobre o mistério de Cristo novamente, mostrando esta porta. Agora, no livro de Coríntios, no capítulo 4, melhor dizendo, 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala sobre uma cegueira. Capítulo 4, a partir do versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós vemos ele citando Cristo e ele citando Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Também, ele disse, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele mostra os motivos, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Poderíamos pensar, irmãos, seria fácil dizer que a vida de Jesus se manifeste na nossa carne imortal. Mas ele está falando da vida de Jesus manifestando na nossa carne mortal. Aí você vai gravando isso, que depois nós vamos voltar aqui. A nossa carne mortal. De maneira que nós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isto falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco.
Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando, depois que ele fala, porque eu gosto sempre, irmãos, eu sou um pouco assim devagar, porque eu gosto sempre, a minha maneira de meditar na continuação do que Paulo está escrevendo, as Escrituras estão sendo escritas. Nós vemos em Colossenses que ele fala de uma porta aberta, fala de um mistério, fala de uma inteligência e fala de um engano. Aqui ele fala de uma cegueira, fala de um Deus desse século, deste presente século, que está cegando o entendimento, exatamente cegando o entendimento, para que eles não possam ver esta luz, não possam ver o Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, para que eles não possam ver, não possa ter o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aí quando ele fala isto, ele mostra a nossa momentânea tribulação nesse corpo. Assim como ele fala lá aos Colossenses que ele estava preso. E ele fala que havia pessoas que estavam do lado de fora. Aí ele mostra essa perseguição, ele mostra para nós trazermos esta mortificação, e através dessa mortificação, ele mostra que nós podemos manifestar a vida de Jesus nesse corpo mortal. Preste bem atenção, neste corpo mortal agora. Então, ele disse, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E ele termina então dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aí ele fala, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Amém? Ele então está mostrando aqui dois mundos. Ele está mostrando um mundo visível e está mostrando um mundo invisível. E ao mostrar este mundo invisível, ele disse, esse mundo invisível é exatamente aonde está. Eu quero mostrar para vocês que é nesse mundo invisível aos olhos naturais, aos 5 sentidos, nesse mundo invisível, é que estão as coisas eternas. Amém? E que para isso, ele disse, para isso nós temos então que ter uma inteligência. Nós irmos até a Epístola aos Efésios, capítulo 1. Vamos lá para Efésios, capítulo 1. Eu sei que não é uma escola dominical, mas vamos tomar aqui. Efésios, capítulo 1. Quero que vocês anotem, vai anotando isso, depois vocês vão ajuntar isto.
Efésios capítulo 1, ele mostra no verso 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Depois, vocês entenderam? Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Ele fala de uma herança e fala de uma redenção. Esse penhor. Por isso ele disse, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria. Só de sabedoria? E de revelação. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então nós observamos que nós temos aqui, podemos dizer assim, temos os dois olhos. Amém? Ou podemos dizer que temos 4 olhos. Temos esses 2 naturais e temos mais 2 espirituais. Porque ele não fala de 2 aqui? Não é plural aí na sua Bíblia? No verso 18 está escrito assim, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então veja que ele torna aqui aos Efésios, é interessante que ele torna a orar. Ele disse, eu não cesso de orar, sabendo da fé que há entre vós. Podemos usar a expressão que o profeta usou, sabendo da revelação que há entre vós, porque fé é revelação. Amém? Eu não cesso de orar para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, e que possa iluminar os olhos do vosso entendimento. Por que iluminar os olhos do vosso entendimento? Para que possamos, irmãos, ver que há um mundo invisível. Por isso que nós cantamos aqui, vocês cantaram aqui, nós cantamos aquele hino assim, ó, vejo um mundo julgado, não é? Vocês cantam aqui esse hino? Eu gosto desse hino que diz assim, ó, vejo um mundo julgado, vejo o mundo morrendo, vejo a necessidade da palavra se manifestar, um caminho é aberto até nós, uma entrada
para outro mundo, uma evolução do pó às estrelas do céu. O ouvir a palavra nos dá o poder vivificador. Oh, 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 sinto meu ser amar pelo meu lar celeste, um fundo em mim, por esse lugar eterno. Então veja bem que um caminho é aberto e uma porta é aberta para entrarmos dentro desse mundo invisível. Amém? Vocês puderam ver? Agora, o profeta na mensagem A Fé Perfeita, no parágrafo 78, o profeta disse que Jesus viveu no mundo que ninguém conhecia nem entendia. Agora, lembre-se do que Paulo disse. As coisas que são eternas são as coisas que não se vê. E as coisas que se vê, ele diz que são o quê? Temporais. Então, aonde deve estar o nosso objetivo? Como disse o profeta, na mensagem A União Invisível da Noiva. Quando ele pregou essa mensagem, União Invisível da Noiva, ele disse: eu quero pregar isto para que, não é somente uma simples mensagem para animar, ele disse, eu quero pregar isto para que o corpo da noiva possa ter objetivos mais altos e pensamentos mais profundos. Sabe o que é isso? Objetivos mais altos e pensamentos mais profundos? Qual que é o objetivo nosso nesse ano? Nós passamos um mês, nós vamos tomar a ceia. E qual que é o nosso objetivo? Qual que é o seu objetivo para o mês que vem? Você já parou para pensar? Qual que é o meu objetivo esse ano? Todo mundo traça uma meta, tem um objetivo. Qual que é o seu objetivo? Medite aí um pouquinho. Qual que é? Comprar um carro novo? Esse ano eu vou trocar de carro. Ou, esse ano eu vou terminar as aulas, o meu estudo, eu vou fazer a faculdade. Esse ano eu vou comprar a minha casa própria. Quantos nesse ano traçaram metas e objetivos? Levante a mão, deixa eu ver. Vamos lá, irmãos. Quantos traçaram metas e fizeram? O meu objetivo esse ano é tal e tal coisa. Meu objetivo nesse ano é casar. Quem que traçou esse objetivo? Esse ano eu não passo sem ficar solteiro. Ou ficar solteira, né? Esse ano eu caso. São objetivos. Aí disse o profeta assim: agora, através desta mensagem, eu quero que você tenha objetivos mais altos. E qual que é o objetivo mais alto da noiva? Qual que é o objetivo mais alto da noiva? Será que esse é o seu? Você traçou esse objetivo esse ano? Ele disse: então o motivo da minha mensagem é fazer com que você tenha um objetivo mais alto. E que você tenha pensamentos mais profundos nas coisas de Deus. Amém? Objetivos mais altos e pensamentos mais profundos. Sim. Porque ele disse: se você examinar a Bíblia superficialmente, com um entendimento superficial, você vai ter um entendimento, uma mentalidade superficial. Mas nós somos convidados a subir mais alto. Amém? Então Jesus vivia num mundo que ninguém conhecia e nem entendia.
ele era uma pessoa rara. Viveu num mundo ou numa atmosfera de fé perfeita, no Deus perfeito, o qual era ele mesmo. Se nós vivêssemos na fé perfeita do cristão, o que somos, seria então como místicos aos do mundo. As pessoas não nos entenderiam. Caminharíamos no Espírito, faríamos o que o Espírito dissesse e deixaríamos de fazer o que o Espírito nos proibisse. Então seríamos algo místico para o mundo. E assim é em realidade com todo verdadeiro crente. É um místico para o mundo. As pessoas não o entendem porque vive no mundo à parte. Vive num mundo à parte. Jesus vivia num mundo onde ninguém podia chegar ou tocar. Os discípulos não entendiam. Quando ele lhes falava, dizendo-lhes certas coisas, eles lhes respondiam: mestre, tu falas em parábolas e nós não entendemos? Como pode ser isto? É que eles não estavam no mesmo mundo dele. Então veja, irmãos, porque Paulo, em Colossenses, mostra a oração, ligado à oração em Colossenses, para que a porta da palavra seja aberta. Porque se não for aberta, você vai encontrar que tem alguém que já está vivendo em outro mundo e outro que está vivendo em outro mundo, e os dois não se entendem. Por isso que o profeta disse, é que eles não estavam no mesmo mundo dele. Depois nós vamos ver o profeta dizendo isto aqui. Não lhe entendiam, ninguém lhe entendiam. Lembra que nós lemos ao Efésios, em Efésios Paulo dizendo: não cesso de orar para que Deus possa abrir os olhos do vosso entendimento. Então, quando um homem vive por fé e caminha por fé, aí o profeta abre parênteses e disse, a substância, então ele está à parte de todo mundo e chega a ser uma nova criatura em Cristo. Agora aqui é algo que irmãos, me faz meditar profundamente. O profeta diz que nós temos que ter pensamentos mais profundos, objetivos mais altos, pensamentos mais profundos. Então ele disse, e quando um homem vive por fé e caminha por fé, quer dizer, que caminha por essa substância, então ele está à parte de todo mundo e chega a ser uma nova criatura em Cristo. Agora eu quero que vocês repitam comigo. Todos os irmãos repitam comigo. Então, ele está à parte de todo mundo e chega a ser uma nova criatura em Cristo. Então, estamos chegando ao material para formar a noiva. Tá, vocês entenderam? Deixa eu ajudar. Ele está dizendo que o material para formar a noiva está em que mundo? Vocês captaram? Nesse mundo? Ele está dizendo que o material para formar a noiva está no outro mundo.
Veja, irmãos, quando eu li isto aqui, estava dizendo para os irmãos ali na minha igreja, eu disse, olha onde está o material para formar a noiva. Está no outro mundo. Por isso que Paulo disse assim, ó, pensai nas coisas que são lá de cima. Por isso que Paulo disse assim, ó, irmãos, não atente para as coisas que se vêem, porque elas são temporárias. Atente para as coisas que não se vê, porque as coisas que não se vê que são eternas. Aí o profeta vem e disse, então ele disse, então estamos chegando ao material para formar a noiva. Isto é, as condições para sermos raptados. Então, as condições para sermos raptados, o material para formar a noiva, disse o profeta, está em outro mundo. Você quer entrar nesse outro mundo? Paulo disse que temos que orar para que ele possa abrir a porta. Amém? E ao abrir a porta, nós entramos neste outro mundo, neste mistério, aonde tem um tesouro escondido nesse mistério. Amém? Aí o profeta vem e começa a dizer assim, ó, e isso é para cada um de nós, não só para o pastor, não só para os diáconos, não só para os oficiais da igreja, mas para todo o laico. Para todo o quê? O laico. Como eu sempre digo, para todo simples. Para todo laico também. Cada indivíduo caminha só nesse mundo com Deus. Você é batizado neste reino. E não há mais ninguém ali, somente você e Deus. Ele dá as ordens e você as cumpre. Aí você passa a viver em outro mundo, em outro reino, e você obedece os comandos deste novo mundo. Que pessoa estranha você não vai ser aqui? Agora vai acompanhando comigo e meditando. Por isso que Paulo disse, sabe por que eu estou preso aqui? Você viu por que ele falou? Diz, sabe por que eu estou preso aqui? Sabe por que eles me colocaram na prisão? Porque eu não sou desse mundo. Eu sou de outro mundo. E eu obedeço às ordens do outro mundo. E quando eu obedeço às ordens desse outro mundo, eu viro um estranho nesse mundo. Amém? Então, de quem você recebe ordens? Ele disse, eu recebo as ordens deste outro mundo. Qualquer coisa que ele lhe diga, não existe, irmãos, não existirá a menor dúvida, você seguirá adiante. Se o Senhor lhe diz alguma coisa, não haverá nesse mundo nada que lhe faça fazer ao contrário. Nada nesse mundo, nada nesse mundo, nada nesse mundo vai fazer você fazer ao contrário. Porque ele disse, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. É maior. Amém? Como disse o profeta, eu estava falando sobre o amor. O profeta fala sobre o amor, ágape. Ele disse, eu vou dar uma ideia para vocês do que é o amor perfeito. Ele disse, eu estive lá, na mensagem O Rei Rejeitado. Ele disse, eu vou dar uma ideia para vocês do que é o amor perfeito. Ele disse, se pudéssemos fazer um quadrado, um cúbico, né, um quadrado, de 160 bilhões de quilômetros. Tá, imagine agora quanto é o amor perfeito. 160 bilhões de quilômetros, um quadrado. Aí ele vem e diz assim, o que nós temos aqui, irmãos, aqui é a sombra da sombra desse amor. Ele disse, com a sombra da sombra desse amor, é ele disse, bilhão de vezes mais forte
de que o amor filho. Então, esse amor perfeito, ele comparou com um quadrado de 160 bilhões de quilômetros. Aí ele disse, descendo de lá para cá, ele disse, quando chega aqui, nós temos a sombra da sombra da sombra da sombra desse amor dentro de nós. Ele disse, e essa sombra da sombra da sombra é 1 bilhão de vezes mais forte do que o amor filho. Porque nós temos o amor ágape e temos o amor filho. Ele disse, e com esse amor ágape é que você obedece a Deus. Porque ele disse, se eu souber, ele disse assim, ó, se eu saísse daqui, ele disse, e fosse beber, ou fumar, ou adulterar, ou mentir, ele disse, e eu sei, em outras palavras, que Deus me perdoaria. Ele disse, mas eu não faço porque eu amo Ele. Ele disse, com qual amor? Ele disse, com o amor ágape, que é 1 bilhão de vezes mais forte do que o amor filho. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, que com esse amor ágape, irmãos, é muito forte. Ele traz esse corpo à sujeição. Isso está nesse outro mundo. Amém? Ele disse, você, com este, dentro desse outro mundo, ele disse, você não haverá nada nesse mundo que lhe faça fazer ao contrário, você vai continuar igual. Agora, você está chegando à fé perfeita. Perfeição que não pode falhar. Essa fé nunca falha. Então ele, com sua fé perfeita, foi um místico para eles. E hoje é o mesmo com aqueles que têm a mesma fé perfeita. São místicos para os demais. Então nós vemos que Jesus viveu e caminhou num mundo diferente deste mundo. Agora, o profeta mostra para nós esse paralelo, esse mundo. Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Vocês já ouviram, estou só repetindo. Mas eu quero que vocês meditem que o profeta disse que para subir esse mundo nós temos que usar uma escada. Ele fala, fé é uma escada. Amém? Que você sobe a esse mundo. Ele disse até assim, você penetra nesse mundo da visão. E eu estava dizendo ontem ali, pregando sobre com que olhos você vê este mundo aqui. Por isso que nós cantamos que vemos o mundo julgado. Esse mundo está caindo aos pedaços. Este mundo está julgado. Disse o profeta, as bombas estão pendentes neste mundo. Ele disse, você pode ver o mundo da cor de bronze, como nos dias de Elias? Você pode ver? Será que você pode ver que o mundo está na cor de bronze do juízo de Deus? Será que podemos ver isto? Para ver, temos que ter os nossos olhos abertos. Aí o profeta vem na mensagem nomes blasfêmios. Ele conta uma visão que ele teve. Vocês já leram, já ouviram, mas deixa eu compartilhar com vocês isto. Ele fala que ele estava numa certa manhã, 5 horas da manhã ou 6 horas da manhã, eu tinha acordado, tínhamos levantado para aprontarmos as crianças para a escola. Ele disse, eu achava ser a pessoa mais feliz que já vi. E eu estava de pé no sol e estava pregando o evangelho a uma grande e enorme congregação. Eu só queria ver se estava sendo gravado. Uma grande congregação enorme. E estavam sentados numa floresta e raios do sol estavam brilhando neles, só aqui e acolá, recebendo a palavra. Ele estava pregando a uma grande congregação. Os raios do sol estavam brilhando
E eu, como de costume, sempre demoro demais. Prego demoradamente. E eu preguei tanto tempo que a congregação ficou com fome de alimento físico. Presta atenção que ele estava numa visão. E ele disse que a congregação ficou com fome de alimento físico. E alguns deles se cansaram. Assim que simplesmente se levantaram e saíram para se alimentarem. Começaram a sair. E eu disse, não. Isso aqui, irmãos, ele estava vendo a sua mensagem que ele estava pregando. Porque depois ele explica. Aqui é quando ele começou a pregar. Ele estava pregando a sua primeira puxada, a segunda puxada, a terceira puxada. Ele disse, quando eu comecei a pregar, e pregando, ele disse, as pessoas começaram a ficar com fome de alimento físico. E começaram a se levantar. E começaram a sair. E eu disse, não. Eu tinha 2 pontos culminantes, às quais eu queria chegar. Eu queria chegar em meu sermão. E o Senhor me havia dado isto. E qualquer pregador sabe, quando você realmente sabe que Deus deu isto a você, e você simplesmente fica com o desejo ardente de contar para o povo. Deus dá algo para o pregador, para o pastor, e o pastor fica com o desejo ardente de fazer o quê? De contar. E eu só estava pregando. Ele disse, Charlie, o mais vigorosamente que podia, falando mesmo, você sabe, e dizendo todas essas grandes coisas. Isto é o que Deus está fazendo, vejam. Ele discerne os pensamentos do coração. O que é isto? A palavra. E procedendo assim, ele disse, eu queria poder lembrar do que eu estava falando. E eu estava pregando vigorosamente. E depois de um tempo me levantei e pensei, glória a Deus. Eu disse, vejam estas coisas maravilhosas, isto e aquilo. Imediatamente notei que as pessoas começaram a ficar como se estivesse fisicamente com fome. Ele está numa visão. E as pessoas começaram a ficar fisicamente com fome. Pessoas ele disse, as pessoas não queriam mais o alimento espiritual. E assim que tiveram bastante do espiritual, então começaram a ir embora. E alguns, o irmão Brana boceja, ilustra dizendo assim, alguns indo embora. Você já viu isso na igreja? Ele disse, as pessoas estavam como se estivesse fisicamente com fome. E indo embora. E eu pensei, o que há com todos? Olhei e aqui estavam uns casais jovens passando pelo meu lado. E parei e disse, esperem aí, amigos. Esperem aí, amigos. Ele disse, deixe-me apresentar-lhes este primeiro ponto culminante. De onde vêm todas estas coisas que lhe mostrei? De onde vêm? Eu disse. E alguém disse, quando ele estava falando sobre isto, nessa visão, ele disse, fique com a palavra. Eu disse, o que há com todos vocês? Não conseguem entender a palavra? Precisam entender. Ele disse, você precisa entender a palavra. Você tem que buscar. Paulo disse, ore, vele na oração, para que a porta da palavra seja aberta, para que você possa entrar e conhecer o mistério de Cristo, para que você não seja enganado, para que você não seja cegado pelo Deus desse século. Você precisa entender.
Você precisa buscar. Você precisa orar. Quando eu lembro dessas palavras, eu não consigo, irmãos, sair do que o profeta disse. Ele fala na mensagem o cordeiro. Quando ele fala de Bartimeu, ele fala assim: não venha Cristo com sua mente à toa, ele diz. Não venha de uma maneira à toa para a igreja. Ele disse: não venha com a mente vazia. Ele disse: venha para o culto inteligentemente, ele disse. Venha para o culto orando e dizendo: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu preciso entender a tua palavra. Não foi isso que o eunuco disse para Filipe? Ele estava lendo, ele não entendia o que lia. As pessoas não entendem o que lê e não buscam orar para que Deus dê o entendimento para eles. Ó Senhor, em vez de buscar orar para que Deus dê entendimento, ficam criticando. Por que não ora? Senhor, dê o entendimento da tua palavra. O eunuco, irmão, estava falando sobre quem? Sobre o mistério. Era o mistério dos salmos de Davi. Quando Davi estava profetizando sobre o Messias, ele dizia: será que ele está falando dele ou está falando de outro? De quem ele está falando? E não é a mesma coisa hoje? De quem que o profeta está falando? Será que o profeta está falando dele ou está falando de outro? Até que Deus envia um anjo. Até que Deus envia um Filipe nesses dias, para que possa explicar para você de quem que ele está falando. Amém? Mas o eunuco era inteligente. Quando se fala dessa inteligência espiritual, o profeta diz: não vem com a sua mente vazia para o culto. Vem procurando entender. Aí o profeta grita aqui, irmãos: não consegue entender a palavra? Precisam entendê-la. E alguém, na visão, irmãos, o profeta dizendo assim: ó, vocês precisam entender. Alguém disse: como que eu gostaria de comer uns pãezinhos? O profeta dizendo: vocês precisam entender. E alguém preocupado em comer pãezinhos. E alguém preocupado com o serviço. Alguém preocupado com o trabalho. Sendo que quando ele pregou essa mensagem, nome blasfemos. Quando ele pregou essa mensagem, nome blasfemos, aqui, quando ele foi pregar essa mensagem, ele disse assim, bem aqui no começo: ele disse assim que essa irmã, que ele pregou essa mensagem baseado assim, ó. Ele pregou essa mensagem baseado assim, ó. Então, enquanto eu ensinava, tudo voltou à sua lembrança. E ela sonhou que estava orando. Estava andando para lá e para cá primeiro, antes de sonhar. E torcendo as mãos. Dá para imaginar uma pessoa para lá e para cá torcendo as mãos assim? Dá para imaginar, irmãos? E pensando: Senhor, tenho eu o Espírito Santo? Podes provar para mim? Alguns dizem que é porque eu gritei. Alguns dizem que é porque eu falei em línguas. E cremos em tudo isto. Mas eu realmente o tenho. Note, ela estava preocupada com isso. Então ela deitou no sofá-cama, onde o seu marido lia, e ela adormeceu e sonhou. Com o que ela estava preocupada?
Aí o profeta pregando aqui disse, enquanto eu estava falando para as pessoas entenderem a palavra, alguém estava dizendo, como que eu gostaria de comer uns pãezinhos. Pois simplesmente pensei, glória a Deus, olha o que ele disse, se querem comer pãezinhos, que vão comê-los. Aí ele continua dizendo, na visão, que ele sabia que tinha um ponto culminante para entregar. Aí na visão ele viu a si mesmo ficando pequeno, e ele disse que eu vi um louvado seja Deus, e eu vi a mim mesmo desvanecendo assim, e eis que eu estava de pé lá. Aí depois ele disse, agora aqui está a interpretação disto. Está vendo? A primeira coisa que tenho feito, as coisas que têm sido feitas, têm sido místicas para as pessoas, a maioria. Não quero dizer o evangelho completo e santos de Deus, mas quero dizer a maior parte das pessoas. E você, aí ele vem e coloca aqui, e você nunca vai querer olhar para o mundo cosmo como a mensagem de Deus. Aqui é o ponto. Ele disse, você nunca vai querer olhar para o mundo cosmo como a mensagem de Deus. Então, onde está a mensagem de Deus? A mensagem de Deus está no mundo invisível. Amém? É no mundo de fé, é de revelação. Aí ele conta a experiência de um irmão chamado José, para fazer-nos entender aonde, irmãos, aonde está a mensagem de Deus. Aí ele disse, faz uns anos, o irmão José teve um sonho, e disse, Deus me enviara a Chicago, e que sacudiria Chicago para a glória de Deus. E eu disse, José, ele já fez isso. Na mensagem O Evangelismo do Tempo do Fim, ele confirma isso que eu estou lendo aqui. Ele fala, isso foi o que eu disse. É o mesmo agora, irmão. O mesmo agora. A mensagem do tempo do fim não está lá em Babilônia. A mensagem do tempo do fim não está em Babilônia. Isso foi o que eu disse para José. Este meu irmãozinho sueco, que estava lá e colocou sua cabeça no meu ombro um dia e chorou como um bebê. E ele disse, irmão Brana, Deus me enviou para Chicago, e ele disse que eu veria Chicago sacudir num desses dias. E ele disse, agora eles estão me mandando embora. Como? Agora, eles estão me tirando da minha própria igreja. A melhor igreja de Chicago, eles estão tirando minha igreja, eles me colocaram para fora, eles votaram pela minha saída, eu não sei o que fazer. No ombro do profeta chorando, dizendo, mas irmão Brana, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão, que ele ia sacudir Chicago e agora estão me mandando embora. Eu disse, José, Deus não mente. Deus não mente. Amém? Deus não mente. Ele disse, não disse que teria uma super raça?
Amém? Ele não disse que teria uma noiva nesses últimos dias? Deus não mente. Amém? Deus não mente. Eu disse, você viu Chicago sacudir? Aquilo começou lá em Nova York. Eu estive lá. Ele disse, mas eles, porque eles não cooperariam com você, eu nem mesmo iria lá. Ele disse, quando eu fui lá para Nova York, eles disseram que, ele falando desse irmão José, disse, irmão Brana, nós não temos cooperação com o irmão José, porque nós não temos cooperação com ele. O irmão Brana disse, se vocês não levarem ele junto, eu não vou lá. Aí eles disseram, mas irmão Brana, você não conhece ele? Como é que você pode falar assim dele? Ele disse, mas alguma coisa a respeito dele me atraiu. E eu me recusei ir, porque eles não deixaram ele vir. Não deixaram ele estar na cooperação. Eu disse, então eu não vou também. Disseram, mas você não conhece? Eu disse, eu não conheço, mas Deus conhece ele. Amém? Mas Deus o conhece. Ele é um servo de Deus. E para mim está tudo certo com ele. Amém? Então eu disse, José, eu gostaria... Então José disse, eu gostaria de poder ver Chicago sacudir. Aí o profeta disse, não pense que este sacudir... Aí o profeta vai usar uma expressão aqui, ó. Ele disse, não pense que este sacudir significa aquela bucha de canhão lá. Sabe por que ele vai chamar de bucha de canhão? Vocês vão ver. Eu não quero dizer aquele lixo lá que vai ser destruído. A igreja está sendo sacudida. A noiva está sendo sacudida. Os eleitos estão sendo sacudidos. Ele disse, isto é uma sacudida nas pessoas. Aí eu disse, mas a quem ele chamou de bucha de canhão? De lixo. Aí por isso que você tem que encaixar as coisas. Na mensagem de identificação, parágrafo 60, ele fala, ele é redentor. Você crê que ele é redentor? Ele veio redimir, apanhar aquilo que caiu. Redimir de volta ao lugar em que estava no princípio. Assim, ninguém pode ser apanhado, a não ser aqueles que estavam em seus pensamentos no princípio. Ele veio redimir. Não esse grupo de buchas de canhão. É duro, né? Esse grupo de buchas de canhão que vemos por aí, professando ser cristão. Mas ele veio para redimir aquele que estava no pensamento de Deus no princípio. Este outro é apenas, irmãos, este outro que ele fala que é bucha de canhão, ele fala esse outro é apenas algo que se misturou em volta para enfeitar a estátua. É um jardim de flores. Aquilo desempenha a sua parte, mas a estátua é o que queremos ver. Dá para você imaginar que tem pessoas que só fazem parte do jardim da estátua? E que a noiva é essa estátua nesses dias? E que tem pessoas que só enfeitam a estátua. Tem pessoas na igreja que é só enfeite na igreja. É duro dizer isso, irmão. Talvez. Mas tem aqueles que é a obra-prima de Cristo. Será que você é só a flor que está enfeitando a estátua? Olha para o seu irmão e diga para ele, irmão, eu sou só a flor. Estou te enfeitando aqui. Dá para dizer assim ou não?
você vai dizer para o seu irmão, não, eu não sou a flor, não, eu sou a estátua. Não, nada disso. Porque tem aqueles... O profeta está dizendo... Porque isso, irmãos, isso faz parte do livro da vida do Cordeiro. Porque o profeta disse que o livro da vida do Cordeiro são 2 livros ou um livro só? O livro da vida do Cordeiro é um livro. O livro da vida é o que está dentro do livro da vida do Cordeiro. Aí o profeta diz, não são 2 livros. O livro da vida do Cordeiro e o livro da vida. Não é 2 livros, é um só. Ele disse, a questão é o seguinte, que o livro da vida do Cordeiro é aqueles que estavam nos pensamentos de Deus. E o livro da vida é aqueles que são essas flores da estátua. Se você se comportar bem, não reclamar, dar um copo d'água, ficar bonzinho, o seu nome não vai ser riscado, não. Mas se você não se comportar, seu nome vai ser riscado. Dá para pensar nisso? Mas aqueles que têm o seu nome no livro da vida do Cordeiro, não pode ser riscado. Porque eles são os pensamentos de Deus expressos nesses últimos dias. Amém? Aí o profeta disse, essas buchas de canhão. Bucha de canhão. Ele disse, mas ele veio para redimir aqueles que estavam lá no princípio. Amém? Na mensagem Apocalipse capítulo 4. Então, eu estava meditando exatamente nesse ponto. Tendo um pensamento mais profundo nisso. Mais profundo um pouquinho. Se está havendo um sacudimento, como disse o profeta, está havendo um sacudimento, tem um ponto culminante na mensagem do profeta, que ele disse um ponto culminante, aqueles que estão com muita fome física, aqueles que estão abrindo a boca com sono, aqueles que estão com vontade de comer pãezinhos, estão aonde? Se vocês querem comer pãezinhos, pode ir. Ele disse, mas tem aqueles que vão entrar nesse ponto culminante, que tem entrado nesse ponto culminante da mensagem. Nesse sacudimento. Só que esse sacudimento, como ele fala aqui de Chicago, né? Que ele disse assim, quando ele falou assim desse sacudimento de Chicago, na mensagem Não Blasfemos, ele continua dizendo assim, ó. Agora, eles não têm sido sacudidos. Agora, a igreja está sendo sacudida. Aquilo lá é bucha para canhão. Aquilo é só pó da terra. Aquele bando enchendo as ruas, Jezabéis pintadas. Eu disse, isso está lá. Aquelas grandes casas de associações, igrejas. Igrejas que se tornaram casas de associações. Igrejas que se tornaram lugar de entretenimento. A pessoa vai para ser uma mulher fala, entretido. Ele fala, igrejas, ele chega a usar a expressão assim, irmãos, igrejas cadáver, igrejas necrotério. Ele disse, aonde é um morto, carregando o outro morto. Ele fala assim. Ele disse, um pastor morto, com músicos mortos, e uma igreja morta. Você fala assim, pastor, é assim? Lê a mensagem, a notícia mais transcendental da história. Ele fala, a igreja tem virado um cadáver. Ele disse, a pessoa sai de uma igreja morta, entra em outra igreja morta. A mensagem, a notícia mais transcendental da história. Quando ele fala isso aqui, ele disse assim, ó, algumas pessoas fazem do evangelho uma
procissão fúnebre. Isso é correto. Eles vão à igreja e atuam igual como se estivesse numa procissão fúnebre. Você já viu uma procissão fúnebre? Já viu ou não? Sabe o que é procissão fúnebre? Vocês sabem ou não? É igual quando está seguindo o caixão para o cemitério. Todo mundo assim. Ele disse, as pessoas, o profeta disse, eles estão fazendo do evangelho isso. Outros, irmãos, outros fazem da igreja só uns momentos para rir, tocar músicas, brincar, saltar na plataforma, dançar para baixo e para cima, correr, sentar e falar a respeito dos vizinhos. Alguns pensam que deveriam ir para recitar o credo dos apóstolos. Ele disse, mas a noiva, eu disse, é diferente. Amém. Sabe o que? Porque está pregando essa mensagem e está dizendo assim, nós, irmãos, a noiva, estamos clamando com aclamações, ele vive, ele não está morto. Amém? Você crê assim? Eu creio assim nesta noite. Amém? Eu creio assim nesta noite. As igrejas de hoje em dia estão mudando em comparação ao que eles eram nos dias de Pentecostes. Quanto que tem mudado? As igrejas se reúnem hoje para honrar. Ele disse, me molesta dizer isto, mas parece que as igrejas se reúnem para honrar um cadáver. Eles entram a um lugar e cantam. Agora vocês segura aí. Vocês estão seguros aí? Eles entram na igreja e cantam. Mais perto quero estar. É forte, não é? Parece que a gente está criticando, não é? Mas está aqui, ó. Eles chegam lá e cantam. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Alguma classe de coisa lenta, como um cemitério. E dizem, olhe, vamos dizer agora amém. Aleluia. Aí ele disse, é morto? Morto. Somente um cadáver movendo ali e ali. E logo um cadáver pregando, um cadáver tocando. Dá para imaginar? Um cadáver tocando, um cadáver movendo na igreja, tudo morto. O profeta disse, é só um cadáver. Ele disse, eles vão para honrar. Deixa eu citar um nome aqui. Irmão Israel, nós estávamos conversando, não vai entender isso aqui. Eles vão para honrar um Cristo que morreu há 2000 anos atrás. Irmão, olha o que ele está dizendo. Eles vêm na igreja para honrar um Cristo que morreu há 2000 anos atrás. Isso é quase exatamente aonde as igrejas estão hoje. Tratando de honrar um cadáver, em lugar de saudar com aclamações um grande conquistador. Ele disse, amém, glória a Deus. Eu estou contente de ser um pentecostal de coração. Amém? Não denominacional, não. Pode apagar meu nome dali, não. Mas com uma experiência verdadeira. Nós não viemos aqui para honrar um homem morto. Estamos saudando com aclamações um grande conquistador. Amém. Que conquistou a morte, que conquistou o inferno, que conquistou o sepulcro, a enfermidade, todo o demônio, toda a incredulidade, tudo.
culto hoje para quê? Para saudar o grande e poderoso conquistador. Amém? Você pode imaginar se numa escola eles fossem ter um jogo de futebol ou de basquetebol e eles saíssem campeão. Dá para imaginar o Brasil como é que vai ser agora se ele ganhar? Vai ser... Quem que sabe aí? Ninguém fala agora, né? Dá para imaginar o Brasil sendo campeão e as pessoas lá assim, né? Campeão, né? Campeão. O profeta está dizendo aqui, ó. Dá para imaginar um time de futebol saindo campeão, né? Dá para imaginar eles parados ali, cantando alguma classe de cântico como mais perto quero estar. Irmãos, está aqui, ó, escrito, não é eu que estou inventando, não. Bom, dá para imaginar eles fazendo assim ou não? Como é que eles estariam fazendo? Como eu disse, balançando a bandeira e saudando e dizendo assim, campeão, campeão, é campeão, ele disse, e a noiva de Jesus Cristo nos dias de hoje? Você está dizendo que ele é campeão nos dias de hoje? Você está dizendo que ele é o nosso poderoso conquistador nos dias de hoje? Aleluias! Aleluias! Por isso, irmãos, por isso que realmente quando cantamos assim, ó, ele desceu e 7 anjos foram vistos no céu. Irmãos, você tem que cantar como campeão. Amém? 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 É um culto de Santa Ceia, né? Mas você já viu o culto de Santa Ceia em memória do quê? De que ele vive. Ele vive. Melquisedeque deu a ceia para Abraão depois que ele voltou da batalha. Amém? Amém? Aleluias. Quando você canta esses hinos, você canta como campeão. Eu não sou desse mundo mesmo. Amém? Trocando de dimensão mesmo. Amém? Trocando de dimensão. Quando você canta, redimi, estou voltando. Como que você canta? Como que eu canto? Agora, irmãos, este sacudimento, disse o profeta, porque quando o profeta está pregando esta mensagem aqui, eu tenho muitas coisas para entrar, vocês podem ficar tranquilos que eu não vou entrar em tudo. Né? Quando ele prega essa mensagem aqui, que ele está falando isso, ele disse assim, ó, eu me maravilho desses grandes e sobressalentes 40 dias glorioso que nosso Senhor esteve sobre a terra, depois que ele ressuscitou. Amém? Nós estamos vivendo um novo dia? Amém? Estamos? Já nasceu o sol? Para mim, eu creio nisso. Ele ressuscitou. Tá. Aí ele disse assim, aparecendo aos seus discípulos e a outros depois de sua ressurreição. E eu me detenho muitas vezes pensando, se eu pudesse estar ali. Você não queria estar ali? Ele disse, se eu pudesse estar ali, estar debaixo daquela grande expectativa, que como tudo eles estavam ali, né? Alguns encontraram ele cara a cara, né? Outros encontrou no caminho de Emaús. Que emoção tão comovedora haveria sido encontrar com ele e saber que era ele. Ele disse, que emoção. Ele disse, mas então eu parei para pensar de novo. Bem, depois de pensar, como que seria emocionante encontrar com ele, eu pensei assim,
eu só iria encontrar com ele se eu fosse crente. Dá para vocês pensar nisso? Hã? Ele disse, eu só iria encontrar com ele se eu fosse crente. Olhe, assim que naqueles 40 dias gloriosos, como me houvera gostado de haver estado ali, mas logo pensando bem, eu teria que ter sido um crente, porque ele não apareceu a ninguém senão ao eleito. Ele unicamente aparece aos crentes. Assim é como ele tem feito nesses últimos dias. Ele não pode mudar. Hoje ele só aparece à sua igreja eleita, aos crentes. Olhe, encontramos que ali havia muitos que ensinavam que o Messias viria. Naqueles dias. Havia muitos que esperavam o Messias vindo. Mas ele tinha uma igreja que era eleita. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Muitos pregam sobre o Filho do Homem. Mas quem que é que está vendo o Filho do Homem? Eles cantam. Quantas vezes eu cantei aquele hino lá na igreja do pastor Joel? Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. E eu cantava, não sabia o que estava cantando. Eu cantava e batia palma. Tem gente que canta e não sabe o que está cantando, irmãos. Por isso que Paulo disse, quando você canta, você tem que cantar com entendimento. Amém? Havia muitos que estavam esperando o Messias vindouro, mas ele tinha uma igreja que era eleita. Essa é a mesma maneira hoje. Ele tem nessa noite ele tem uma igreja eleita. Amém? Então, unicamente ele apareceu a essa igreja eleita. O resto deles não reconheceram. Se ele estivesse aqui hoje, ele iria fazer o mesmo que ele fez lá. Aí o profeta disse, ele nunca irá aparecer ao incrédulo. Ele vai só dar-se a revelar ao eleito. Porque Jesus, depois da sua ressurreição, se ele estivesse tão interessado que todos soubessem que ele havia ressuscitado dos mortos, então eu me pergunto, por que ele não foi a Pilatos? Por que ele não foi para Herodes? Por que ele não foi? E chegou lá em Herodes, em Pilatos, e disse, está vendo? Vocês duvidaram de mim? Olha eu aqui, ó. O profeta disse, por que ele não foi? Porque ele não está interessado em incrédulo. Ele está interessado àqueles que estão interessados por ele. Aqueles que o buscam. Aqueles que têm pensamentos mais profundos. Então, nós não vamos seguir muito. Aonde que está acontecendo o sacudimento da noiva? Quem que ele está sacudindo com esta palavra? Quem? A noiva, eleitos, indivíduos. Amém? É um abalo, irmãos. Na mensagem de Apocalipse capítulo 4, ele diz que João Batista, quando foi enviado, ele usou a escritura de Isaías, ele disse assim, olha, quando ele vier, todos os montes saltarão, os cordeiros, todas as folhas baterão palmas, os lugares altos serão aplanados, os lugares baixos ficarão altos. E disse, como, que profecia é esta? Ele disse, os ministros daquele dia, quando apanharam essa profecia, eles diziam, que coisa, quando isso
quando foi isso aí, olha, todos conhecerão. Ele vai descer pelos corredores do céu, é uma carruagem de fogo. Quando ele veio, ele era um pregador de face peluda, com um pedaço de pele de ovelha ao seu redor, com um pedaço de couro como cinto, e provavelmente nunca tomou um banho. Ou, se tomava, era a cada 3 ou 4 meses. Mas ele veio e ele sacudiu aquela nação. Ele sacudiu o mundo. Amém? Então, irmãos, essa mensagem sacudiu o mundo, sim, irmãos. Ali estava acontecendo um abalo sobre o qual as pessoas não sabiam. E quando Jesus veio, ele nunca apresentou a si mesmo no meio dos grandes nobres. Ele veio para os seus. Ele veio para aqueles que estavam buscando por ele. É aí aonde vem o abalo. É isto que ele faz hoje. Amém? Há um grande abalo entre os eleitos. Uma grande coisa poderosa está acontecendo. Eu quero que vocês vejam. Está acontecendo. Em que mundo? Em que mundo está acontecendo? O profeta disse, no mundo invisível. Amém? No mundo há um grande abalo acontecendo. Ele disse, há uma grande coisa, há uma coisa poderosa acontecendo, mas o mundo nada sabe disso. O mundo nada sabe. Por isso que nós cantamos aquele hino, o mundo não entende. Selos, trovões, teofanias. Nós falamos uma linguagem que eles não entendem. Somos astronautas espirituais. O mundo não entende. Quando começa a falar essa linguagem, o mundo não entende. A concepção, irmãos, a concepção das pessoas, disse o profeta na mensagem Coisas que eu disser, a nossa concepção, por causa das tradições humanas, o profeta disse, é muito forte, igreja, muito forte. Ele disse, as tradições dos judeus invalidavam a palavra de Deus. Paulo chegou em Atenas e disse, vocês são muito supersticiosos. E veja se às vezes nós não somos assim. Como é que fala? Supersticiosos. Ele disse, não deixa o chinelo virado para cima não, que dá azar. Não é assim? Tem muita coisa ainda no nosso meio, irmãos. Não é? Podemos passar aqui contando superstições que tem ainda, né? Nos dias de hoje, muitas superstições. Se você deixar, a vassoura atrás da porta, muitas superstições, irmãos. Não pode isso, não pode aquilo. Paulo diz, vocês são muito supersticiosos. Aí o profeta vem e disse, mas está acontecendo um grande abalo. Sabe esses foguetinhos aí, disse o profeta, que eles chamam de foguetinhos? Sabe esses discos voadores que estão por aí, que eles chamam de ET, disco voador? Ele disse, não se preocupe, filhinhos, um dia desse, eles vão te levar para outra dimensão. Você sabia que é a sua teofania? Eu estava dizendo para a igreja, se a sua teofania passar perto de você de noite, você não dorme, você não dorme. Você fica, acho que eu vi um fantasma. A sua teofania passou lá. Irmãos, eu vi minha teofania uma vez. Sabia? Eu vi. Eu vi a minha teofania, eu era pequeno. Estava no quarto dormindo, nós dormíamos em 3, num quarto. E eu dormia no meio, assim. Não me lembro quantos anos, eu sei que eu era menor, eu lembro hoje, nitidamente. Estava dormindo, de repente, irmãos, algo despertou assim. Quando eu olhei, irmãos, via vindo, saiu de um clarão assim, né? Era assim, na minha estatura, branco, assim uma luz. E veio para o meu lado. Eu acordei a vizinhança inteira, gritando, mãe. O que foi, meu filho? Uma luz aí, um fantasma. Aí você fala, mas tem isso? Quando Jesus estava caminhando sobre o mar, o que os discípulos chamaram? Não está escrito na Bíblia que eles chamaram um fantasma? E às vezes você vê a luz, a teofania está aí. Aí você canta assim, posso ouvir, minha teofania me chama. A teofania aparece, você fica com medo. Você fala, eu posso ouvir, a teofania aparece, um pouquinho você fica com medo.
Não é? Vai dormir com a mãe, né? Vai dormir com o pai, põe um irmão para dormir comigo. Irmãos, nós estamos vivendo aí, irmãos, e esse outro mundo está paralelo, trocando de dimensões. Amém? Eu vou terminar por aqui. Amém? Assim, ó, o que está em meu coração para falar, né? O que Deus colocou em meu coração. Está havendo um grande acontecimento, disse o profeta. Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele disse, a noiva está desaparecendo. Ele disse, a noiva está desaparecendo. Sabe o que é desaparecendo? Você está ficando muito raro, estranho demais. Você, irmão, você está ficando muito estranho, estranha. E o profeta prega a mensagem estranho, é porque você está desaparecendo desse mundo. Já não te vê mais fazendo aquelas coisas que você costumava fazer. Você está separando-se das coisas do mundo. Você está se santificando mais a cada dia. É verdade, irmãos, a noiva está desaparecendo. Ele disse, está desaparecendo, você está se tornando raro. Nós estamos descendo a escada ou subindo a escada? Nós estamos subindo, nós estamos mais perto desse outro mundo e mais longe desse mundo aqui. Então, se nós estamos mais perto desse mundo, o profeta disse que Enoque, quando andou com Deus, ele foi andando, que a casa dele ficou mais longe, e o céu ficou mais perto, que ele não quis voltar mais para a casa dele. Ele disse, não, a minha casa está tão longe lá, e o céu está tão perto, eu vou entrar aqui mesmo. E entrou, e trocou de dimensão. É isso que é a vida do cristão. Você está tão perto da outra dimensão, que você já pode, disse o profeta, sentir o ar, a brisa. Dá para você sentir aquele amor divino. Amém? Porque o profeta, quando os selos foram abertos, ele disse que ele foi caçar com o irmão, e ele disse, naquela caçada que ele foi caçar, ele disse assim, que o irmão deu o melhor lugar para ele caçar, e deu para ele uma arma boa, e ele foi lá, e quando ele voltou, não tinha matado nada. Aí o irmão disse para ele assim, pensou assim com ele, né, por que o irmão Brando não matou nada? O irmão Brando é bom de caça, bom atirador, mandei ele no melhor lugar. Aí o irmão Brando discerniu o pensamento do irmão e disse, não, irmão, não é que eu não matei, não é que não veio caça. Ele disse, veio umas 2 ou 3 pertinho de mim, mas eu estava tão envolvido, ele disse, na abertura dos selos. Ele disse que eu não pude matá-los. Você está envolvido nisso? Está envolvido nisso? Não é uma igreja de cemitério, é? Nós não estamos honrando o morto. Nós somos só flores na estátua? Não, não. Nós somos a obra-prima. Amém? Então aqui está, irmãos, o segredo. Está acontecendo algo. Está acontecendo um abalo. E nós estamos envolvidos nisso. É nisso que nós estamos envolvidos. Eu não estou atrás de pãozinho aí, não. Comida física, não. Isso faz parte, irmãos. Faz parte. Mas o profeta disse, quem tem um novo nascimento, ele disse, quem é o cristão, ele vai apreciar muito mais esse alimento do que o alimento natural. Você aprecia mais esse alimento. É isso que você ama. É isso que você ama. É isso que você se alimenta. Isso é o alimento nosso. É nisso que nós estamos envolvidos. É nisso. Por isso que para mim, irmãos, o evangelho da nossa salvação, para mim os negócios do Pai. Por isso que eu sou um pregador assim. Eu prego para a minha igreja assim, ó, o que o profeta disse. O profeta disse que Jesus, quando Maria e José perdeu Jesus lá no templo, ficou 3 dias sem Jesus, não foi? Aí voltou lá e disse o que para Jesus? Eu e o teu pai estamos
te procurando. O que Jesus respondeu? Quem que sabe? O que Jesus respondeu? Quem que sabe? Vamos ver. Não vê que eu estou cuidando dos negócios do meu pai? Aí o profeta disse: qual eram os negócios do pai? Qual eram os negócios do pai? Poderia você pensar no que eram os negócios do pai para ele? Os negócios do pai para ele era cumprir as escrituras. Amém? Era negócio do pai cumprir a palavra. Amém? Era negócio do pai cumprir a palavra. Aí o profeta vem e disse assim, qual que é o negócio do pai nesses dias? Cumprir São Lucas 17:30, Hebreus 13:8, São João capítulo 14, Apocalipse capítulo 10, da abertura dos 7 selos, os mistérios de Deus, mesmo a semente da serpente, casamento e divórcio. Ele disse: esse é o negócio do pai. Então eu estou envolvido nos negócios do pai. Você está envolvido nos negócios do pai? Está sendo sacudida? Está sendo sacudido? Algo está acontecendo? Vamos colocar em pé então e vamos agradecer ao Senhor da sua maneira. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, a noiva está sendo sacudida, Pai, com esta palavra. Está sendo abalada com esta palavra. Pai, como disse o profeta na mensagem, o evangelismo do tempo do fim. O evangelismo do tempo do fim é preparar a noiva para o rapto. E esta mensagem precisa realmente, Pai, ser entregue. E precisa haver um despertamento, Senhor. Por isso, Pai, nesta noite, todos nós que estamos aqui, temos visto este mundo julgado, Pai. E a única saída é a fé de rapto. A única saída é a fé de arrebatamento. Mas o mundo não entende, o mundo não vê, Pai. Mas nós, nesta noite, estamos interessados, Senhor, não nos pãezinhos, não no dormir, Senhor, mas de realmente ver este ponto culminante da mensagem que o Senhor tem enviado. E eu creio, Pai, que esse ponto culminante é a abertura da palavra, Senhor. Eu creio que esse ponto culminante é essa manifestação, Pai, do Filho do Homem nesses últimos dias, Senhor. Manifestando através da noiva, que é a voz final, para a era final nesses últimos dias, Pai. E nós estamos envolvidos nos negócios do Pai nesses dias, Senhor. Eu creio, Pai. Eu creio nisto nesta noite. Você crê nisto nesta noite também? Então agradeça ao Senhor por fazer parte deste povo que está sendo sacudido. Amém? O mundo não está vendo nada, mas nós, pela graça de Deus, podemos ver. Que Deus continue abençoando